Olá, gente! Nós aqui de novo com mais um devocional. E dessa vez nós queremos falar sobre as lições da Oliveira. Talvez você tenha o nome Oliveira, mas não é do sobrenome que nós queremos falar, apesar de que o sobrenome Oliveira vem dessa planta tão valorizada, tão útil e tão importante na história da humanidade, mas acima de tudo na narrativa e na história bíblica, tá certo? A oliveira aparece na Bíblia muitas vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Lá no Gênesis, por exemplo, quando você pega a Arca de Noé, quando eles estão descendo da arca, as águas estão baixando, Noé solta uma pombinha uma vez, ela voa e não encontra nada. Noé solta uma segunda vez e numa dessas vezes a pombinha volta trazendo um ramo de oliveira no seu bico. Aquele ramo de oliveira simboliza esperança, renovo. A oliveira foi a primeira planta que ressurgiu e que brotou depois do dilúvio. Você vai encontrar a oliveira no último livro da Bíblia, em Apocalipse, quando as duas testemunhas vêm proclamar a graça e o evangelho, anunciar a justiça, e as duas testemunhas do Apocalipse são representadas pela oliveira. Então, você vai encontrar a oliveira de muitas maneiras, em muitos momentos. Lá em Juízes, por exemplo, quando teve uma grande revolta, alguém usurpou o poder, as árvores começaram a clamar e a gritar por um governo justo e foram para a oliveira falar: por favor, reina sobre nós. E a oliveira falou: não posso, eu vou deixar meu azeite e tal, mas ela foi cogitada e ela foi procurada porque ela tinha condições de reinar. Eu e você, muitas vezes, somos procurados por Deus e por pessoas, porque nós podemos reinar no sentido de trazer amor, graça, paz e bondade sobre as pessoas. A oliveira, queridos, tem esse poder de ser apresentada como uma árvore exemplo e modelo do amor, da graça e do que Deus faz pelo seu povo. Na Terra Santa, no Antigo Oriente, ela é muito conhecida. Porque ela é uma árvore cheia de nós, um tronco cheio, todo enrugado. Não é uma árvore reta, lisinha. Ela tem uma cor cinza. Ela tem folhas oblíquas, folhas meio acinzentadas, cor prateada, e ela pode crescer até 6 metros de altura. Mas ela é muito rica no seu poder geral de alimentação, madeira, ela produz óleo, ela produz sombra, ela tem toda uma riqueza de utilidade numa região como é o Oriente Médio, onde tem poucas plantas, onde tem muito deserto. Então a oliveira é uma riqueza muito, muito grande. A Bíblia mostra outras plantas muito valiosas, como a figueira, como a videira, todas associadas a Cristo, a Deus e ao poder do Evangelho, a Israel. Mas a oliveira, ela não somente simboliza Cristo e o amor de Deus, mas acima de tudo, o Espírito Santo, o óleo, o azeite, não é? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, queridos, ela cresce muito lentamente, a oliveira. Eu e você, como oliveiras de Deus, não precisa ter tanta pressa, não precisa ser a árvore mais bonita do jardim, do pomar. Não precisa preocupação e pressa, porque tem oliveiras hoje, na Jordânia, por exemplo, com 5.000 anos de idade. A longevidade e a produção conta mais do que a pressa do crescimento. O importante é crescer bem, mesmo em terreno inóspito, mesmo em terreno árido, mas quem está alicerçado nessa rocha e nesse solo que é Deus, que é Cristo, vai crescer como a oliveira, tá certo? Então, a oliveira é esse grande modelo e esse símbolo também de saúde. O azeite tinha um poder medicinal para curar feridas, como unguento. O azeite era usado nas lâmpadas do tabernáculo. O azeite era como combustível. As 10 virgens, por exemplo, faltou azeite,
que era o combustível para a lamparina. Eu e você não somente precisamos produzir azeite, ser como uma oliveira, mas nunca deixar faltar o azeite sobre a nossa cabeça e sobre a nossa vida. A oliveira simboliza paz. Quando no antigo passado se queria traduzir paz, o ramo da oliveira era um símbolo de paz. Por isso que lá no dilúvio, quando a pombinha que voltou trazendo no seu bico um ramo de oliveira, era Deus dizendo para a humanidade: eu ofereço paz, eu ofereço amor, eu ofereço a possibilidade de não mais destruir a terra com água, mas estabelecer uma aliança com Noé, simbolizada pelo ramo da oliveira. Quando a gente lê em Isaías, em Jeremias, várias vezes, o renovo de Jessé, o tronco que brota, o renovo, aquilo se refere à oliveira. É uma planta de oliveira que simboliza o renovo e a graça. Também, quando você encontra em Zacarias, em vários lugares do Antigo Testamento e do Novo, a oliveira como símbolo de renovação, aliança e graça de Deus. O processo das azeitonas para produzir o azeite é algo assim interessante da oliva, porque eles têm uma prensa. O Getsemane, por exemplo, onde Jesus chorou gotas de sangue, aquilo era um jardim, mas não um jardim só de flores, um jardim de frutos. E ali tinha oliveiras enormes, que na verdade estão até hoje lá. Muitas oliveiras do jardim do Getsemane ainda estão hoje vivas como testemunho que viram Jesus chorar gotas de sangue na noite da agonia. Mas ali no Getsemane tinha uma prensa onde as olivas eram colocadas entre duas pedras. Eles esmagavam, moíam, prensavam até que aquela fruta verde se transformava em azeite, em óleo. Foi isso que Jesus fez com a sua vida. Foi esmagado, moído, até que dele extraiu-se esse sumo de vida, de salvação da humanidade, minha e sua. Cristo é a oliveira, é a oliva esmagada para produzir o óleo da salvação. Em outros lugares você vai encontrar a oliveira como objeto de vida, como eu disse, de paz, de renovação. E eu gostaria de fazer uma comparação e um adendo, né? Países como o Marrocos, a Líbia, nesse momento, estão em calamidade extrema, terremoto, enchentes na Líbia, dilúvio na Líbia. Como no dilúvio de Noé, nossa oração é que aquele povo encontre esperança na oliveira, porque na Líbia tem muita oliveira, que eles encontrem essa alegoria aplicada a eles, em Jesus, como a renovação e a esperança. O mesmo queremos aplicar aqui para o Brasil, Rio Grande do Sul. Nossas cidades do interior, do Vale do Taquari, de várias regiões estão assoladas pelo ciclone. Muitas pessoas perderam suas casas, suas vidas, entes queridos, que essa oliveira, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a graça, que é a renovação, também esse galho de oliveira, esse ramo no bico da pomba, que é Jesus, que é o Espírito Santo, possa trazer esperança e renovo aqui também para o Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Então, queridos, a oliveira simboliza Jesus, simboliza a nação de Israel, mas simboliza eu e você produzindo óleo de vida, de esperança, de fé, de proclamação do amor e da graça. Sejamos como oliveira, com uma longa vida e com grande frutificação para a glória de Deus. O Senhor te abençoe e te dê graça e paz.